Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos começar a trabalhar com smart contracts em Solana, com o Anchor. Não necessariamente nós vamos trabalhar smart contracts hoje, mas vamos ver aqui um pouco da história, um pouco do que é a Solana. Então, vocês podem consultar aí no nosso PDF, um pouquinho aqui da história da Solana. Então, a Solana ela é uma blockchain com o objetivo de ser uma blockchain de alta performance, criado para resolver o suposto problema de escalabilidade presente em redes como Bitcoin e o Ethereum. Eu coloco aqui suposto porque, como nós já conversamos, a principal forma de resolver esse problema da escalabilidade seria aumentar o tamanho dos blocos, mas existe aí uma guerra filosófica que não deixa essas redes escalarem, aumentando o tamanho do bloco, primeiramente. Temos algumas redes como a BSV que realmente quebrou todo esse paradigma e tem uma escalabilidade e tem uma tecnologia escalável. É claro que com alto investimento em infraestrutura, mas não adianta, tem que ter investimento em infraestrutura para ter uma escalabilidade. Então, a Solana, do ponto de vista de uma blockchain que não quer escalar com blocos altos, ela é mais uma tentativa de escalar, de blockchain escalável com blocos pequenos. Bem, mas nós vamos já ver aqui que também não é lá muito eficiente quando num cenário em que nós temos uma demanda gigantesca. Então vamos lá, a Solana ela não é uma rede americana, mas ela tem laços muito fortes com os Estados Unidos. Ela foi criada em 2017 por Anatoly Yakovenko, ex-engenheiro da Qualcomm, sediado ali em San Diego, na Califórnia. Bem, ela é uma empresa, a Solana Labs, ela tem sede nos Estados Unidos e existe também a Fundação Solana em Zug, na Suíça. E como toda a blockchain, o objetivo dela é ser uma rede global e descentralizada. Bem, mas indo aqui mais um pouco para o histórico das características. Em 2017, o Anatoly ele escreveu o white paper do Proof of Work. Proof of Work é um algoritmo de consenso que, que na verdade, diferente do POW e do POS, ele, ele não requer um consenso geral entre os validadores por todas as informações que estão trafegando na rede naquele momento, mas ele esfacela as transações, as porções das transações em blocos criptográficos que ele chama de tempo encriptado ou criptografia de tempo. Então, ele usa essa criptografia de tempo para sincronizar os validadores. Então, é um algoritmo bem muito mais complexo do que o Proof of Work. Então, ainda, eu não sei se estão buscando porta de fundo, mas provavelmente quanto mais complexo a coisa, menos seguro ele é e menos conciso ele é. Então, Proof of Work, Proof of History, é aqui o algoritmo da Solana, o algoritmo de consenso, que é um novo mecanismo de sincronização aí, de tempo para blockchains. Se vocês se lembram, nas aulas anteriores, o termo usado por Satoshi para blockchain era time chain. Então, aqui é tudo relacionado, o algoritmo de consenso está relacionado à necessidade de manutenção de um consenso da rede em um tempo específico. Então, essa estratégia da Solana é para aumentar a quantidade de transações processadas por slot de tempo. Bem, aí tem a fundação que nós já falamos, a Fundação Solana Labs. Aqui em 2020 foi o lançamento da mainnet da Solana, prometendo alta performance e baixa latência. Isso aqui, comparado, se nós compararmos
ao que nós temos, ela realmente pode ser considerada bem mais performática que o Ethereum ou o Bitcoin, o BTC, na verdade, o Bitcoin Core. 2021 em diante, o crescimento do ecossistema DeFi, NFT, consolidando Solana como uma das principais blockchains. Então, a Solana hoje, ela é uma das blockchains mais relevantes aí do mercado, mais populares. E os objetivos, alta escalabilidade, como nós já falamos, com a manutenção de blocos pequenos, ainda aqui nesse caso. Na verdade, nós vamos ver depois que essa questão de tamanho de blocos não é muito a vibe da Solana. Então, ela tem o objetivo de atingir milhares de transações por segundo, sem depender de soluções de segunda camada. Então, isso aqui é uma característica muito interessante da Solana, porque tanto o BTC quanto o Ethereum, eu diria que eles enganam a comunidade quando eles tentam criar uma solução de escalonamento, de escalabilidade para blockchain em segunda camada. Isso não é o objetivo, isso não era o objetivo do Bitcoin, nunca foi lá no início, camada 2. A camada 2 do Bitcoin é o script, não é uma rede alternativa. A camada 2 do Bitcoin é um script. Então aqui uma coisa interessante da Solana é que ela tenta resolver os problemas só em primeira camada. Então aqui nesse curso nós não vamos trabalhar com camada 2, não é o objetivo, não gosto da camada 2, eu acho ineficiente e não é esse o objetivo de blockchain. Bem, então a Solana aí tem essa característica boa. Baixo custo, manter as taxas de transações extremamente baixas, viabilizando aplicações em larga escala. Aí nós vamos ver que larga escala até certo ponto também. Descentralização acessível. Deixa eu ver aqui. Então. Permite aí que validadores possam operar a rede com hardware de mercado, ainda que seja de alto desempenho, então, mas são caros, tá? É só com GPUs que você consegue se tornar um nó da Solana. O ecossistema versátil oferece aí suporte para diferentes tipos de aplicações descentralizadas, que é o objetivo do nosso curso, como DeFi, finança descentralizada, NFTs, não fungible tokens, jogos e Web3. Inovação arquitetural, a introdução do Proof of History, já comentamos sobre isso. Uso do C-Level, execução paralela. O C-Level é a arquitetura da Solana. Aqui nós vamos ver sobre a execução paralela. E otimizações de rede para lidar com volumes massivos de transações. Isso aqui também nós vamos ver alguns detalhes mais a fundo. Histórico de paradas. Isso aqui é um problema da Solana que eu acompanhei aí nesses últimos 5 anos. A blockchain Solana enfrentou diversos episódios de instabilidade ao longo de sua curta história, alguns exigindo paradas e reinicializações coordenadas pela equipe de validadores. Então isso aqui traz instabilidade e traz uma desconfiança do ecossistema. Tá, mas aqui nós temos os principais eventos. Em 2020, nós temos aí a Mainnet Beta, ainda era a versão de testes, então durante os primeiros meses ocorreram instabilidades frequentes por bugs e ajustes de parâmetros. Isso aqui, senhores, foi comum em quase todas as blockchains, inclusive o Bitcoin teve alguns episódios em que tiveram que ser feita rolagem e tal, mas assim, não tem histórico do Bitcoin ter sido reinicializado manualmente aqui como a Solana. Eventos foram considerados esperados, já que a rede ainda estava em beta. Então, em 2021, um ataque de spam de 400 mil transações por segundo via Radeon IDO causou esgotamento da memória nos validadores e a rede ficou offline por 17 horas e precisou ser reiniciada manualmente. Em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, instabilidades recorrentes, algumas durante horas, causadas por flood de transações, ataques de bots em DEX e NFT drops, foram necessárias reinicializações emergenciais em abril e maio de 2022. A rede ficou offline por 7 horas em abril e por 4 horas em maio devido a bugs no consenso.
reinicializações manuais restauraram o funcionamento da rede. Bem, e fevereiro de 2023, degradação de performance resultou em quase 20 horas de interrupção parcial, seguida por reinicialização coordenada. Em 2024 e 2025, a rede ainda apresentou interrupções curtas, mas menos frequentes, após melhorias com a adoção do protocolo QUIC, otimizações no consenso Tower BFT e desenvolvimento de clients FireDance. Eu diria que tudo isso está relacionado à complexidade da blockchain, dessa arquitetura. A Solana é realmente uma arquitetura bem complexa. Então, aqui como conclusões, nós temos aí que a Solana surgiu com o objetivo de superar as limitações de escalabilidade, nós já vimos, e tiveram essas paradas aí que trouxeram alguma desconfiança para a comunidade, né, de blockchain. Bem, isso aí é o nosso histórico aqui da Solana. Então, das características principais que eu quero trazer para discutir aqui com vocês, está relacionado ao custo das transações. E para isso, nós vamos dar uma olhada aqui na comparação de taxas em blockchains, principalmente aí ao longo do ano de 2025. Como está aí a nossa situação este ano. Então, a comparação entre taxas de transações em diferentes blockchains. Então, nós vamos lá. Eu trago aqui, senhores, neste slide, nessa tabela, basicamente 6 blockchains: Ethereum, a Ethereum mesmo, Binance, que é uma EVM, Ethereum é EVM, Binance é EVM, BTC, BVM, Solana, Matic é EVM e BSV é BVM. Então nós temos aqui 6 blockchains, 3 de arquitetura EVM, 2 de arquitetura BVM e uma de arquitetura C-Level, que é a Solana. Na verdade, eu não sei se existe outra, eu não tenho informações se existe outra rede C-Level a não ser a Solana. Mas vamos lá, aqui são as taxas nativas, que são mais relacionadas ao tamanho, a quantidade de bytes a quantidade de instruções e de bytes que vão ter em cada transação. Isso aqui nós não vamos discutir agora, mas é melhor olhar para cá, porque isso aqui são taxas média equivalente em US dólar, que na verdade é a referência, né? Então nós temos uma base de referência igual para todos. Então, convertendo o preço dos tokens de cada uma dessas redes para dólar e multiplicando aí a taxa em unidades básicas pela referência em dólar, nós temos aqui essas variações. Então, por exemplo, o Ethereum, ele custa aí, hoje, em 2025, já foi bem mais caro, entre 3 e 5 centavos de dólar uma transação básica. Senhores, então voltando aqui, eu falava que o Ethereum está entre 3 e 5 centavos de dólar a transação básica. Contratos complexos podem ser bem mais caros. Na Binance nós temos aí uma variação de gas de 10 centavos a 20 centavos. Bem, custos básicos maiores que a Polygon e Solana. O Bitcoin está aí a transação média entre 75 centavos a 1 dólar atualmente. 2025 Solana aí já tem um preço aí bem baixo aí, 5 milésimos de dólares, e aqui se nós vamos dizer são 5 centésimos de centavos de dólar até 20 centésimos de centavos de dólar. A Polygon é mais ou menos aí o mesmo preço do Ethereum atualmente, e o BSV nós temos aí 63
milionésimo de dólar ou 0,6 centésimos de centavos de dólar. Então aqui nós vemos que em termos de preço, custo baixo e tal, a Solana realmente ela é entre as blockchains mais populares, ela possui uma taxa, ela é a que possui a taxa mais baixa de todas. Entretanto, ela não tem ela não consegue disputar em termos de taxa com o BSV. Então nós vamos trabalhar mais isso aqui. Essa questão da taxa do valor em dólar também ela é variável, porque depende do preço do token. Então, por exemplo, se o preço do token subir, esse preço aqui também aumenta. Então, existe uma possível variação aqui do preço. A Binance ela costumava ser mais barato que a Ethereum. Em algum ponto esse ano o Ethereum pode ter ficado mais barato aqui que a Binance, mas isso aí são questões de variações temporais. Então, esses dados aqui são de 2025. Se nós trouxermos dados mais alongados no tempo, esses valores aqui são muito maiores do que esses, senhores. Então, mas aqui nós podemos ver que a Solana ela tem um compromisso aí com custo baixo de transações em relação às redes mais populares, beleza? Então, ela tem um ecossistema que está se expandindo, o ecossistema de desenvolvimento, na verdade, em termos de usabilidade, em relação a aplicações para a comunidade. A popularidade também tem mais a ver, tem mais apelo com aplicações do que com desenvolvimento em si. E o ecossistema de desenvolvimento, que é o que interessa para a gente, são aqueles ecossistemas onde nós desenvolvemos os contratos, que aqui no caso da Solana são programas, e as aplicações em si. Bem, vamos avançando aqui. Algumas comparações agora mais pontuais entre a Solana, que tem a arquitetura C-Level, SVM, a arquitetura EVM e a arquitetura BVM. Solana, ela tem tem uma arquitetura para tratamento de transações paralelas, que é chamada aí, que é provida pela arquitetura C-Level. A EVM é sequencial e o BVM é baseado em UTXOs, scripts simples e extremamente, totalmente paralelo. O BVM é uma arquitetura totalmente paralela. Então aqui deixa eu ver como é que está a reprodução aqui, beleza. Temos esse artigo aqui do Medium, aonde eu apresento aqui um pouquinho das características. A Solana, com relação à questão de contas, ela usa um modelo de contas aqui, Solana, Ethereum e Bitcoin. Então, modelo de estado em contas explícitas. Os estados estão dentro da conta no Solana. É muito parecido com o que nós temos de estados aqui em UTXOs, só que em Solana é muito parecido. O que eu digo porque os estados estão lá naquele naquela posição, naquela posição de memória, digamos assim. O TXO seria uma posição de memória podemos considerar uma posição de memória dentro da blockchain. O Ethereum, ele tem esse gerenciamento feito por um global state. Aí, em questão de aceitação de inputs múltiplos, nós sabemos que o Bitcoin é possível, no Ethereum não é possível múltiplos inputs. Você não pode pagar um saldo usando duas contas diferentes no Ethereum. No Solana e no Bitcoin é possível. Paralelismo, aqui no caso da Solana é total por contas, a gente consegue fazer um paralelismo por contas, e aqui no Bitcoin
um paralelismo por UTXO. E o Ethereum é totalmente sequencial. Diferenças e comparações. Opa! Só um minuto. Vamos ver aqui, começar com o Solana, o C-Level. As vantagens, tem um paralelismo real e nativo. A execução de transações pode ser feita em paralelo e elas não acessam as mesmas contas. Isso é interessante. Contas explícitas. Cada transação declara todas as contas que irá acessar, facilitando a análise estática de conflitos. E alta taxa de throughput devido ao mecanismo de paralelização C-Level. E aqui também tem a ver com o mecanismo de consenso, Proof of History. A desvantagem, maior complexidade para desenvolvedores. Você precisa declarar e gerenciar contas manualmente. Isso aqui seria similar ao que nós temos no Bitcoin, na BVM. Limites de número de contas por transações podem restringir aplicações muito complexas. Aqui nós não vamos chegar a explorar esses limites. E depende fortemente de uma arquitetura de hardware paralelo, núcleos múltiplos de GPUs. Isso aqui é mais para mineradores. Isso aqui não tem, nós não vamos, isso aqui não vai nos afetar aqui no curso. Então, a EVM, aí para comparar, né? Então, vantagens, temos a simplicidade para desenvolvedores. Então, realmente a EVM ela foi pensada para trazer facilidade para o desenvolvimento, tanto é que a comunidade é gigantesca, quer dizer, comunidade gigantesca em relação a qualquer outra blockchain de mercado. Modelo Account Basic é fácil de entender. É fácil de entender, só não é escalonável, só não é escalável. Amplo suporte de ferramentas, carteiras e frameworks, ela tem isso também, popularidade e comunidade sólida com muitos contratos já escritos e auditados. Desvantagem, a execução sequencial de transações, não há paralelismo real no nível EVM, o estado global é compartilhado e a possibilidade de reentrância e conflitos de estados mais difíceis de detectar. Isso aqui, senhores, são portas, são brechas que você precisa tomar cuidado na hora que estiver escrevendo contratos, certo? Isso aqui abre possibilidade de ataques a contratos. E do Bitcoin, aqui fazendo uma comparação aqui com a rede BSV e também o BTC, esse primeiro tópico aqui, paralelismo total. Transações que gastam TXO distintos podem ser processadas em paralelo sem conflito. Alta previsibilidade. O estado não muda fora dos UTXOs referenciados. Isso aqui é muito, muito importante. Maior segurança estrutural. Não há chamadas arbitrárias entre contratos, que reduz ataques por reentrância, por exemplo. Então, isso aqui, ataques por reentrância são impossíveis na rede Bitcoin. Escalabilidade horizontal, ideal para jogos, micropagamentos, operações peer-to-peer massiva. Então, essa aí é uma das vantagens aí com relação à arquitetura BVM. Desvantagem, maior complexidade na modelagem de estado complexo, com cada estado sendo um output consumível, exigindo lógica mais detalhada para rastrear e encadear dados. Desenvolvimento menos intuitivo para quem vem do modelo EVM e ecossistema menor fora da comunidade BSV. Bem, isso aqui são as desvantagens, né? E como conclusão aqui, nós temos a Solana melhor para aplicações com alta concorrência e true outputs. O Ethereum seria para compatibilidade DeFi, compatibilidade DeFi estabelecida e segurança de contratos. Aqui também um pouquinho questionável essa melhor para e o BSV, aplicações peer-to-peer massivas, jogos do TXO Based, apostas e micropagamentos. Para quase todas as aplicações também
que a Solana se propõe. Evitar se você precisa de simplicidade de modelo de contas e ferramentas. Então, evitar Solana. E se precisar de alta escalabilidade, evitar o Ethereum. E se precisar de modelos com estado global mutável. Ou seja, se você precisar de algo que somente a rede Ethereum consegue prover, é um gerenciamento de estados pela própria blockchain, então não é recomendável aqui usar o Bitcoin para estas aplicações. Bem, vamos ver aqui algumas vantagens e desvantagens de cada arquitetura. Isso aqui nós já exploramos um pouquinho aqui nos slides anteriores, mas aqui tem um documento um pouco mais detalhado. Então, este documento apresenta um comparativo entre as 3 principais arquiteturas de blockchains utilizadas no desenvolvimento de aplicações descentralizadas. Então, vamos ver aqui um pouquinho de cada um. Novamente, né? A Solana utiliza a Solana Virtual Machine, SVM, ou C-Level Virtual Machine, cujas principais características é o uso do C-Level, um mecanismo que permite execução paralela de múltiplas transações de forma eficiente. Então, aqui o paralelismo não é só por conta da questão dos inputs, mas também das transações em paralelo, como se fossem as transações executadas dentro de um bloco do Bitcoin. Isso garante alta performance e escalabilidade. Ethereum usa EVM, é o padrão mais difundido, utilizado por Ethereum, Polygon, Avalanche, BNB, entre outras. Sua execução é sequencial, o que limita a escalabilidade, mas garante ampla compatibilidade entre as blockchains e tem um vasto ecossistema de ferramentas e bibliotecas. O Bitcoin, a Bitcoin Virtual Machine, se baseia no modelo DIL, TXOs, Paint Transaction Output e scripts simples, embora não ofereça a mesma flexibilidade dos contratos inteligentes EVM e SVM, garante maior segurança e previsibilidade, sendo a arquitetura mais testada e consolidada. Isso aqui é muito importante, senhores. Ela é a arquitetura mais testada e consolidada do mercado. Uma característica importante é que os UTXOs, ou as UTXOs, podem ser processadas de forma paralela, o que garante uma escalabilidade indefinida e limitada apenas pelo tamanho do bloco. E aqui nós temos essa tabelinha. Ela está aparentemente aparecendo bem aqui na nossa apresentação de vantagens e desvantagens. Então, nós temos aqui algumas vantagens, escalabilidade, nós já discutimos, desvantagens, complexidade, menor compatibilidade, Solana realmente ela não tem um ecossistema muito bom ainda. Então, o Bitcoin aqui, o desenvolvimento em BVM para aplicações complexas, o desenvolvimento é realmente complexo. O tamanho dos blocos aqui na Solana, ela tem aqui uma média atual de 1.5 megabytes de bloco, mas o tamanho do bloco máximo dela é 76.8 megabytes. Isso aqui é o tamanho teórico, tá? No Ethereum, na EVM, tem aqui de 70 a 100 kilobytes em média. No BSV, no BVM, usando BVM, nós temos aí atualmente 4 GB de tamanho de bloco. Isso aqui é um tamanho que o minerador configura, mas isso aqui depende do minerador configurar para mais ou para menos. Não é limitado pelo protocolo da rede. No Bitcoin Core, esse tamanho é de 1 megabyte, dizem que pode chegar até 4 megabytes. A velocidade de processamento do Solana, atualmente ela está entre 3 e 5 kTps. O Ethereum fica entre 15 e 30 TPS. O Bitcoin Core ele tem 7 TPS. O BSV ele depende do tamanho do bloco. O bloco grande pode
colocar aí muitas transações, assim, não tem nem, não existe um limite teórico aqui de transações por segundo, dependendo do tamanho do bloco que a rede consegue processar. Com o Teranode, um bloco de 1 TB, isso aí fica bizarro a quantidade de transações que cada bloco consegue englobar. Bem, os limites. A Solana, apesar de toda a filosofia dela, ela tem um limite teórico de 65 mil transações por segundo. E aqui não tem como ultrapassar esse limite, é da arquitetura mesmo, é definido pela arquitetura, não adianta aumentar o tamanho de bloco. Então, assim, ela tem esse limite. Aí vamos supor que você precisa de 1 milhão de TPS, já era. A Solana não vai prover isso aqui, ela teria que ser reinventada. É pior do que o Ethereum, porque o Ethereum, eventualmente, você consegue aí, conseguiria aí aumentando o tamanho do bloco. É claro que deveria fazer ajustes aí nos nodes, mas não é um problema arquitetural. Talvez nada é simples, mas é ajustável. A Solana ela tem esse limite teórico mesmo, que é um limite intransponível. E no caso aqui do BSV, do Bitcoin, do próprio Bitcoin Core, é só uma questão de aumentar o tamanho do bloco, que a escalabilidade vai embora em L1 e você não tem um limite teórico para a escalabilidade, para a quantidade de transações que podem ser processadas por segundo em uma arquitetura BVM, certo? Então, aqui, ó, primeira questão que eu trago para vocês com relação à Solana, ela tem esse limite teórico, apesar de hoje não ser necessário, ninguém está trabalhando perto desse limite, mas em um cenário que eu já coloquei para vocês, a, aonde a sociedade precisa mesmo utilizar uma blockchain, ela não vai dar conta, porque ela tem esse 65 mil transações por segundo, apesar de ser muita coisa para um cenário onde não tem uma demanda tão expressiva, mas se precisarmos de uma demanda realmente 100k transações por segundo, já era. Solana não consegue dar conta. Bem, voltando aqui para o nosso slide. Tamanho do bloco em Solana, eu já até falei aqui um pouquinho para vocês, mas vamos explorar aqui um pouquinho mais a fundo essa questão. Então, o conceito de blocos em Solana é diferente de blockchains tradicionais, como Bitcoin e o Ethereum. A rede trabalha com o conceito de slots, aí slots que vão ser fatiados a cada 400 milissegundos. A cada slot pode conter transações e dados fragmentados em unidades chamadas shreds. O tamanho efetivo de um bloco depende do número de transações e das limitações de execução. As limitações de execução, essas chamadas de compute units, unidades computacionais. Então, assim, vocês podem ver que a Solana ela é uma arquitetura que esfarela toda a transação, picota toda a transação. Os blocos eles não são necessariamente bem organizados da forma que nós entendemos a organização do Bitcoin. Então, uma organização muito mais complexa e, como nós já vimos, ela teve vários problemas aí ao longo dos anos que ela está em operação. Aí você pergunta, por que está trazendo então a Solana para a gente trabalhar aqui? Porque ela é popular, senhores. Então, ela é popular, então vamos trabalhar com ela também. Então, o que é um thread? Na Solana, os dados dos blocos ou os slots são divididos em fragmentos menores chamados threads. Cada thread tem cerca de 1.2 kilobytes e facilita a transmissão e validação paralela de dados na rede. Esse mecanismo permite que diferentes validadores processem partes do bloco simultaneamente, aumentando a eficiência e reduzindo a latência. Então, isso aqui foi feito para trabalhar uma coisa que para tentar manter o tamanho do bloco pequeno e
dividir a validação entre várias pessoas, então vai divide os blocos, as transações e é assim que é processado a Solana, uma coisa bem complexa com relação ao Bitcoin. Em termos simples, um thread é uma fatia do bloco usada para melhorar a escalabilidade e a velocidade da rede. Então aqui, aparentemente, o bloco não é formado por um validador específico, como no Bitcoin. O Bitcoin, cada validador que encontra a solução de um bloco, é ele que criou aquele bloco, foi ele que criou aquele bloco, ele só manda para os outros verificarem. Aqui no Solana, esse mecanismo é bem mais complexo do que no Bitcoin. Bem, tamanho médio na prática, em condições normais, blocos em Solana apresentam uma média de 1 a 2 megabytes. Esse valor varia de acordo com a demanda da rede, o número de transações incluídas por slots. Então, cada slot é um pedaço de um bloco e tem as transações colocadas nesses slots. A métrica de Compute Units, CUs, por bloco é atualmente um fator limitante, mais relevante. Então, as unidades computacionais são basicamente o que limita a velocidade de operação da Solana atualmente. Então, nós vamos já ver mais um pouquinho sobre isso. O limite teórico do tamanho de um bloco slot em Solana é derivado do número máximo de threads por bloco. Então aqui, ó, cada thread tem aproximadamente 1.2 kilobytes, 1.232 bytes. Cada slot pode conter até 64 mil threads. Portanto, o tamanho máximo do bloco aí na Solana é 76.8 megabytes. Assim, 76.8 megabytes pode ser considerado o limite máximo teórico de dados que caberia em um bloco de Solana. E limitações reais, apesar do limite teórico de 76.8 megabytes, a rede é limitada por Compute Units, unidades computacionais. Em 2025, Solana opera com o limite de 60 milhões de Compute Units por bloco, com uma proposta de aumento para 100 milhões. Isso significa que o tamanho real dos blocos dificilmente chega ao máximo teórico. Então, temos essas limitações, esse limite intransponível. A velocidade da luz aqui, vamos dizer, da Solana, é o limite máximo que ela consegue processar aqui. 65 milhões de transações, 65 mil transações por segundo. A conclusão, o tamanho máximo teórico de um bloco em Solana é de aproximadamente isso aqui, mas o tamanho médio efetivo observado está muito abaixo disso, 1 a 2 megabytes. Na prática, a limitação do bloco em Solana está mais relacionada à capacidade de execução de transações, computer units, do que do tamanho em bytes. Bem, beleza. Voltando aqui para o nosso slide. E falar aqui um pouquinho do modelo de contas em Solana. Em Solana, tudo é uma conta, tudo quase como no Ethereum, mas aqui nós vamos... o que no Ethereum seria o Global State, aqui é uma conta. Então, diferente de contas de dados e diferença entre conta de dados e conta de programas, endereços e assinaturas. Então, vamos dar uma explorada aqui nessas questões. Modelo de conta em Solana. Então, na arquitetura Solana, tudo é apresentado como uma conta. Isso inclui tanto os usuários quanto os programas e os dados associados. Este modelo é um dos aspectos centrais que diferencia o Solana de outros blockchains como Ethereum e Bitcoin. Bitcoin não tem conta, né, para começar. Então, tudo é uma conta. Na Solana, toda entidade é representada por uma conta identificada por um endereço público. No Bitcoin não existe isso. No Bitcoin, os endereços eles nem são entidades da blockchain em si. No Ethereum nós já vimos o que é. Não existe a distinção rígida encontrada em Ethereum, como contas externas, EOIs, e contas de contrato. O que diferencia uma conta de outra é o tipo de contrato que ela armazena
e os mecanismos associados. Então, bem, contas de dados versus contas de programas. Então, nós temos aqui esses dois tipos, conta de programa e conta de dados. Então, uma conta de programa, ela armazena o código executável do programa compilado em BPF, imutável após ser feito o deploy, então não existe mudança aqui no conteúdo, no código do programa. Um exemplo, um programa de token SPL equivalente ao ERC20. Nós vamos ver o que é o protocolo ERC20 mais à frente, que é um protocolo de token no Ethereum, de tokens fungíveis. Conta de dados, aí armazena o estado dos dados persistentes associados a um programa. Então, é uma conta que trabalha em conjunto com um programa. Então, o programa está numa posição de memória muito parecido com o que acontece no computador em si, um computador normal. Toda blockchain, basicamente, uma EVM é um processador. Então, aqui é uma arquitetura mais baseada no que nós temos dentro de um computador. Então, você tem um programa numa posição de memória e os dados são trabalhados em outra posição de memória. Então, um exemplo, conta que guarda um saldo de tokens de um usuário. Então, isso aqui são diferenças aí entre as contas de dados e programas. Endereços e assinaturas. Os endereços que são as public keys, que nós já vimos no Ethereum e no Bitcoin, ou no Bitcoin e no Ethereum, nessa ordem. Cada conta tem um endereço único de 32 bytes, representadas em base 58. As assinaturas, elas são as transações, na verdade, são assinadas com a chave privada. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Isso aqui é igual para todas as blockchains, apesar dos algoritmos de assinatura serem diferentes. Corresponde ao endereço. Você vai fazer a assinatura com chave privada correspondente ao endereço da conta. Isso garante a autenticidade e autorização. E multisig, alguns programas exigem múltiplas assinaturas para maior segurança. Isso aqui também é possível no Solana. E a comparação com o Ethereum, aí os aspectos, tipos de conta. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que está bem centralizado. Comparação com o Ethereum, aí os aspectos, tipo de contas e endereço. No Ethereum nós temos essa conta de usuário, que são as contas normais só para transferência de fundo. E em Solana todas as contas são diferenciadas por tipo, ou programa ou por dados. Então não existe distinção aqui entre uma conta de usuário e uma conta de programa aqui no Ethereum. E como no Ethereum. E os endereços em Ethereum são de 20 bytes e em Solana são de 32 bytes. Muito parecido com o do Bitcoin. Aí a conclusão aqui, o modelo de conta de Solana unifica a forma como usuários, programas e dados são representados, enquanto no Ethereum distingue contas externas e contas de contrato. Contas externas e contratos, na verdade, né? Na Solana, tudo é uma conta, o que simplifica a arquitetura. Até... Como é que... É até quase como uma piada, né? A simplificação da arquitetura. Ela é tão mais complexa. Isso aqui é uma coisa que traz simplificação, mas que seja. Contas de programas guardam código, contas de dados guardam estados. No Ethereum, isso aqui é guardado na blockchain, no Global State. E todas operam com endereços públicos e assinaturas digitais para garantir a autenticidade. Bem, então, isso aqui são características aqui da Solana. E programas versus smart contracts. No Solana, programas são executados de forma paralela. No EVM e o BVM, o que nós chamamos de programas de smart contracts em EVM e BVM, em Solana, é chamado de programa. Nós vimos aqui, né, uma arquitetura muito parecida com o que é um computador. E o smart contract, no final das contas, é um programa de computador.
O EVM e o BVM são máquinas virtuais, são como se fossem processadores que processam programas. Então, smart contracts são programas, então só que Solana usa mais termo. Em vez de smart contract, ela chama de programa. Em EVM e BVM, smart contracts são executados de forma sequencial ou textual. O EVM é paralelo, o BVM, né, é paralelo também. E essas são algumas diferenciações importantes. Para o desenvolvimento com Solana, que nós vamos começar a ver a partir da próxima aula, nós vamos usar o toolkit Anchor. Lembrando que em BVM nós utilizamos o Scrypt e no Ethereum nós estamos trabalhando com o Hard Hat. Aqui em Solana nós vamos trabalhar com o Anchor, que é um framework para desenvolvimento em Solana. É uma abstração de baixo nível, na verdade de alto nível do SVM. Ela faz uma compilação para o SVM, assim como o Scrypt faz para EVM e para BVM e o Hard Hat faz para EVM. Então ele tem suporte a Rust, que é a linguagem que nós geralmente utilizamos para escrever programas em Solana. Suporte para Rust, macros de segurança, assim como nós temos no Hard Hat, no Scrypt, e facilidades para testes e deploys. Então isso aqui é a importância, né, do framework, principalmente para testes. E para fazer o deploy também, porque nós precisamos colocar na blockchain. Bem, vamos começar a ver isso aqui a partir da próxima aula também, a partir da próxima aula. Então, a conclusão oferece um alto desempenho e paralelismo. Diferença fundamental entre programas versus contratos, não existe lá muita diferença. O toolkit aí é o Anchor e nós vamos ter aí uma preparação básica para aplicações mais complexas em Solana. Então, senhores, vou ficando por aqui nesta aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.